Está no infantil, no mirim da natação lá em Minas Gerais, e está entre os 10 do Brasil, está em segundo e terceiro em tempo na categoria no Brasil. Pode ser que no futuro nós tenhamos aí um nadador. Renato Indinho. Mandar um abraço especial também para o meu amigo Tiago, lá de Arraial do Cabo, presidente da Força Jovem. É o cara que manda aqui na Força Jovem do Vasco, na região dos Lagos. Grande Tiago. Quero mandar também um abraço carinhoso, um bom dia para o meu amigo Pedro, lá do Morubá, que está realizando um torneio de futebol lá, show de bola. Bom dia, Pedro. Tudo bem aí, meu amigo? Qualquer coisa me liga, hein? Fala, Marcelão. Não, estou querendo aproveitar que o Eduander está lá no Jacaré, enquanto a gente está nesse momento. Eu acho que a gente tem um caso que merece esclarecimento, que esses casos de saúde pública, a característica fundamental nessa hora é o esclarecimento da população. Talvez a maior estratégia em saúde pública comece pela capacidade das autoridades sanitárias de esclarecer a população sobre o ocorrido. Marcelão, só um minuto. Vamos falar nesse assunto sim. Só que antes de começar a entrar no mérito, eu quero já repetir o nosso telefone aqui dos estúdios, que é o 26470945, que esse assunto é um assunto muito importante. Repetindo, 26470945. Esse assunto que o Marcelão começou a abordar aqui é um assunto muito importante. Aconteceu um caso gravíssimo essa semana em Cabo Frio. E nós não queremos que isso aqui aconteça nem em Cabo Frio e nem em nenhum município da região dos Lagos. Isso é capa de todos os jornais de hoje aqui da região. Não é esse caso aí de um suposto caso de meningite numa criança lá da comunidade do Jacaré. Os jornais dizem, o Marcelão, e você que é médico vai poder explicar isso muito bem pra gente, que não era meningite, era uma meningococemia. Meningococemia. Coccemia. Então vamos lá. Primeiro, em saúde pública, o esclarecimento da população é fundamental. Fundamental, com certeza. E a população tem que ter confiança em quem está ocupando o microfone ou o cargo que seja em determinado momento para esclarecer a ela sobre aquele episódio. Eu cito muito, sempre, vou citar aqui mais uma vez, o exemplo de Cuba nessas questões de saúde pública. A confiança que a população tem depositada no Fidel, por exemplo, que mesmo sem ser médico, conseguiu durante todos esses anos não alarmar a sua população e dizer qual a conduta que iria ser tomada. Em casos que foram desde as guerras biológicas da época da Guerra Fria, prometidas contra a população cubana, até mesmo a fase final do mundo socialista, em que Cuba passou por uma grave crise financeira de medicamentos e de vacinas, e ele conseguiu tranquilizar a população porque a população confiava no seu governante. Então é muito fundamental. Nesse caso específico, a gente tem que, primeiro, desalarmar a população. Não há motivos de alarme. A população deve e precisa estar tranquila. Apesar da seriedade da situação. Bernardo, muitas são as doenças sérias no Brasil. Né? A meningite é uma doença séria, a tuberculose é uma doença endêmica, ou seja, é uma doença que sempre está alta, a prevalência dela é sempre alta e também é grave. E a triste realidade da saúde pública do Brasil triste realidade da saúde é alarmante, né? É alarmante. Agora, a meningite, ela não é uma doença que nós poderíamos considerar endêmica. Ela é uma doença que ela vai eventualmente apresentar surtos epidêmicos. Ela vai levantar a sua prevalência em determinada localização, porque ela é uma doença que nós chamamos de infecto contagiosa. Vamos relembrar aqui aos nossos ouvintes o que aconteceu. Um menino chamado, está aqui no jornal Diário do Litoral, um menino chamado Igor Tardelli, de 5 anos. Ele foi levado para a UPA pelos seus pais e parece que a princípio nada aconteceu. Parece que a UPA mandou ele voltar para casa, deu uma assistência a ele ali na hora e mandou voltar para casa. Isso é um detalhe do atendimento médico, que é uma outra área que a gente pode tocar daqui a pouco. Né? Aí depois agravou a situação, aí sim é que ele foi para o hospital. Dor de cabeça, febre, náusea, vômito, aí depois tem rigidez de nuca, tem uma série de fatores que
que levam ao diagnóstico da meningite. Mas a gente tem que dizer o seguinte... menino foi a óbito, né, Marcelo? Foi a óbito. Pois é. A meningite pode matar, né? Como várias doenças infecto-contagiosas podem matar. Talvez a de maior contágio, inclusive, seja a tuberculose, como eu te falei, endêmica no Brasil. Mas a meningite, você tem a meningite, as meningites de forma geral, que de uma maneira geral são doenças virais, e você tem a doença meningocócica, que é causada por uma Neisseria, que é uma espécie de bactéria, é um gênero semelhante à bactéria que causa no homem e na mulher a blenorragia, que é a Neisseria gonorreia e a Neisseria meningite, que são duas bactérias que têm o mesmo gênero, são bactérias altamente contagiosas. Elas realmente se transmitem muito facilmente. Por isso, como elas se transmitem, Marcelo? Se transmitem pelas gotículas, pelo contato próximo entre as pessoas. Um espirro? Um espirro, o que a gente chama de perdigoto, que são esses sprays que saem quando nós falamos. Então, a transmissão é do contato direto homem a homem, e o reservatório natural e único reservatório da Neisseria meningitis é o homem. Então, o homem é o reservatório e, evidentemente, o transmissor dessa doença. Fundamental é que a população não esteja alarmada neste momento, porque um caso isolado é grave e merece ser tratado. Agora, as estratégias que a prefeitura... É óbvio que a notificação é importantíssima. Mas houve a notificação? Houve a notificação. E é óbvio que a agilidade... E aí a notificação depende do médico. Essa notificação é a saúde coletiva, não é? Não, é o médico que atende ali naquela hora e ele preenche o FIM. Se eu não me engano, esse nome é a ficha de investigação meningocócica. Ele preenche a ficha e essa ficha então é submetida à Secretaria Municipal de Saúde, que submete ao Estado e, enfim, segue toda a série de notificações. Agora, o que a gente precisa dizer é que neste caso é o caso de uma doença isolada. Você não pode considerar um surto epidêmico, a população não está correndo risco de surto epidêmico. O problema é que essa notícia vem muito próxima da notícia lá da Bahia. Então, como vem próxima da notícia da Bahia, a população tende a vincular as duas coisas. Mas aí que as autoridades... Na Bahia, nós podemos considerar foi um surto epidêmico. Você teve vários casos no mesmo local. Isso é uma outra história. Lá na Costa do Sauípe. Lá na Costa do Sauípe. E aí é que é fundamental as autoridades públicas e sanitárias virem a público e dizerem: calma, não se alarme, é um caso isolado, agora, é um caso que será tratado, e que, aí sim, a estratégia da saúde pública não é vacinar. Mas me explica, é isso que eu queria saber, Marcelão, olha só, porque todo programa a gente fala de saúde aqui, e eu fico muito tranquilo porque você é um médico, você está apto a debater esses assuntos, você já foi secretário de saúde do município aqui da região, você é um camarada envolvido em movimentos da sua atividade profissional, enfim, você é um camarada super esclarecido. E eu estava lendo nos jornais e eu queria justamente que você explicasse isso pra gente. Quer dizer, a gente fala sempre aqui que o ideal é a prevenção, né? Na saúde pública. Não, bacana, eu também concordo, eu acho que a prevenção é tudo, faria com que a saúde pública fosse, inclusive, menos dispendiosa, no meu ponto de vista, não é? A questão do consórcio intermunicipal, para mim, também é uma grande solução. É uma bandeira que a gente está levando, não é? Há alguns anos, né? E para mim também a solução, sobretudo do ponto de vista da utilização do recurso público para aplicação e viabilização da saúde pública. Mas aí acontece um fato como esse, no menino que lamentavelmente faleceu, Igor Tardelli, aqui no bairro do Jacaré, e nós vemos aí a população da comunidade se manifestando de forma veemente, de forma, não é, muito... E que nós temos que entrar, Bernardo. Pois é. A população, ela não tem o conhecimento técnico e pode eventualmente, inclusive, pedir e clamar por vacina. Sim, mas isso que eu quero dizer. A gente tem autoridade para dizer a ela que não é essa a estratégia. Mas aí, Marcelo, as pessoas vão para a porta da Secretaria de Saúde ou para a porta da Prefeitura, enfim, reclamando, pedindo e clamando pela vacina. Clamando, exigindo a vacina. É um direito da população ter essa vacina. Mas é um direito maior ainda ela ter acesso à informação responsável. Com certeza, mas aí está escrito aqui, se eu não me engano, eu vou pegar aqui para não cometer um... Me ajuda aqui, Celório, por favor.
para não cometer aqui uma injustiça, aqui ó, na Folha dos Lagos de hoje. Ainda bem que o Raul Silvestre está aqui do meu lado filmando, está mostrando aí, a Folha dos Lagos. A manchete é a seguinte, Marcelão: vacinas aparecem depois da pressão dos moradores. Sim, mas Saúde anuncia vacinação também para os maiores de 7 anos de idade. Aí a minha pergunta é a seguinte, de forma objetiva: não deveria ter sido feita a campanha de vacinação antes? Não, a campanha foi feita porque ela já consta no calendário epidemiológico da vacinação pública no Brasil. Então, a partir de 2 meses... Mas quem prova que foi feita essa campanha? A carteira da criança. Toda criança hoje com 2 meses de idade é vacinada. Não, eu gostaria muito que o Roberto Pilar estivesse ouvindo a gente, e vou pedir para ele é o secretário de saúde do município, se ele estiver nos ouvindo, se tiver algum assessor ouvindo, algum amigo ouvindo, que ele ligue aqui para o estúdio para dar um esclarecimento para a gente. Houve uma campanha de vacinação no município? A campanha faz parte do calendário vacinal da sociedade brasileira. Sim, mas efetivamente o município de Cabo Frio olha só, vacinou. Bernardo, deixa eu lhe explicar. Quando você tem uma vacina que faz parte do calendário, você não faz mutirões e campanhas de vacinação. Esta vacina, a criança nasce, ela vai no posto, ela tem que ter uma carteira e ela vai ser vacinada. A campanha está disponibilizada para todas as crianças a partir de 2 meses, as 3 doses. Então não existe isso, não é essa a estratégia. Esta vacina não era disponibilizada na rede pública alguns anos atrás, mas já o é há alguns Tudo bem, anos. mas aí me explica aqui, Então vamos esse lá. caso, esse garoto apareceu Então vamos lá, deixa eu explicar. com essa doença. Então Aí deixa eu de repente a população clama pela vacina, depois do óbito do menino. Aí a Secretaria de Saúde começa a vacinar todo mundo. Vem cá, e a fase de contaminação?